Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois que o Turan saiu para pegar 4 chás, e nesse momento o Devers está conversando com alguns e também com o Osman, e o Devers responde para eles ali que os Skinkas já sabem lá quem é o dono daquele veículo. Ele continua dizendo que o Ayan ele vai descobrir toda a verdade, se o veículo foi mesmo roubado ou alguém pagou para que tudo aquilo acontecesse. O Alguns responde para ele dizendo que se por acaso de fato eles sabem quem é, que contem para ele, para o Alguns, que ele com certeza vai fazer esse homem falar. Ele responde para o Alguns que eles lá têm uma rede ali muito complexa e que eles não conseguem entrar, nem mesmo eles podem tentar isso, que eles não vão conseguir. Ele responde ao Devers que de fato concorda com ele está totalmente correto, e nesse exato momento é quando um carro aparece ali e quem desce dele é o Khan. Só que ele consegue ali seguir o plano e vem na cadeira de roda para dar um miguezão ali em todos eles, e o Turan chama a atenção deles ali e questiona se aquele ali que está vindo não é o Khan. Todos eles ficam olhando ali, logo depois o Osman diz que o Halil Ibrahim ele está de fato de parabéns porque ele arrebentou de fato ali o Khan. O Khan, por sua vez, ele vai passando ali bem devagar e todos ficam ali se encarando. Ele aperta lá no elevador para que ele abra e fica ali encarando, e fica um silêncio total. E enquanto o elevador ele vai baixando ali para que possa ser aberto, eles continuam se encarando. Logo depois que ele entra, o Turan diz que ele, o Khan, ele não pode ter agido sozinho. Ele continua dizendo que não sabe se o Khan mandou alguém fazer isso ou até mesmo pagou o caminhoneiro, mas que tudo na realidade é possível. Eles ficam em silêncio e o Turan continua dizendo que de fato ele não pode de forma nenhuma ter agido sozinho e logo depois de ter ficado aí desse jeito. Então o Alguns também fica ali muito pensativo, mas depois diz que o Khan ele pode estar fingindo ali para poder querer enganar todos eles. O Osman diz a ele que a irmã dele do Khan acabou de ter filhos ali, que se não fosse isso, com certeza ele e o Khan não teria coragem de vir ali dessa forma com tanta arrogância. O Devers diz que ele e o Khan veio visitar a irmã e os sobrinhos ali, mesmo sabendo que todos eles iam estar ali. Eles ficam em silêncio, bem pensativo, e o Devers continua dizendo que ele não consegue ter certeza de nada mais agora. Já com o Khan, logo depois que ele entra lá no quarto onde a irmã está, também o pai dele está lá, e então é aí que ele desce da cadeira de roda, que o disfarce não precisa ser ali dentro, só basta ser na frente deles lá. Então é justamente que o Skinder pergunta se todos viram ele e o Khan dessa forma, assim na cadeira de roda. O Ferhat diz que o Halil Ibrahim ele não estava lá, mas que todos os outros viram tudo. O Khan então começa a soltar umas piadas com o pai e diz que se ele quiser ele pode ir lá e se apresentar para o Halil Ibrahim, inclusive ele até aproveita e visita a esposa dele. Então o Skinder começa a ficar invocado, diz ele que vá, que realmente ele vá lá e se despeça dela ali pela última vez. Ele fica calado, não sabe nem o que responder, e a Games chama a atenção dele e pede ele que por favor que ele se sente, porque alguém pode ver ele assim. Ele diz que tudo bem, sem problemas, mas começa a questionar onde que estão os sobrinhos dele. Ela pergunta a ele onde que eles poderiam estar, lógico que estão lá na ala dos recém-nascidos, né? O Khan, logo depois que se senta, chama a atenção do pai e pede a ele que, por favor, que ele escute, e diz a ele que agora que ele virou um pacifista ali, questiona o pai porque ele não coloca o nome dos sobrinhos dele ali, um de Zeynep e o outro de Halil Ibrahim. O Skinder se aproxima dele e diz a ele que tudo que ele está fazendo é para o bem dele, tudo que ele quer é que ele fique vivo por muito e muito tempo. O Khan fica em silêncio, não responde exatamente nada, mas revoltado por dentro ali, e o Skinder diz a ele que se ele puder até lhe ajudar com tudo isso, ele lhe agradecia, ele ficando ali o tempo todo calado, sem abrir a boca para não falar nada. O Khan continua em silêncio e o Skinder dá umas tapinhas nele ali, perguntando a ele se ele entendeu. Enquanto isso, a cena muda, vai lá para Zeynep, que nesse momento a Halil Ibrahim está no quarto com ela, e as meninas estão ali olhando lá detrás daquele vidro, e a Sakine começa a chamar lá por Deus e pergunta o que falta mais acontecer com a Zeynep. A Ida responde para ela que o importante é que ela, a Zeynep ali, ela está viva, e a Leila diz que graças a Deus por isso, né? Elif questiona elas ali se por acaso elas sabem dizer se o médico falou que ela, a Zeynep, vai ter alguma sequela. A Sema diz que eles não sabem dizer isso porque a Zeynep precisa primeiro acordar.
Aí Edanu diz que a Zeynep, ela não tem nenhum ferimento ali, só que o coração dela parou lá no acidente e que não estava bobeando e jogando oxigênio para o cérebro. Elas ficam em silêncio total ali e a Edanu continua dizendo que nós só vamos descobrir o que de fato vai acontecer quando ela acordar. A Sakine, ela fica ali sem saber o que fazer, continua chamando por Deus e perguntando como a gente vai contar isso para o Frigate e também ali a Nadine, como que a gente vai contar isso para essas pessoas que estão ainda presas. A Layla responde para ela que eles já sabem de tudo o que aconteceu, de todo esse acidente, só que não contou para eles ainda a condição que a Zeynep está passando nesse momento. A Sakine continua chorando e diz que Deus queira que a Zeynep, acorde muito bem para que a Elif possa dar ali boas notícias para o marido dela e ela também dá a Nadine, e a Elif diz a ela que se Deus quiser isso vai acontecer. Logo depois o Halil Ibrahim, ele sai e diz para as meninas que vai descer um pouco e que por favor elas cuidem muito bem da Zeynep. Sakine deseja melhoras para Zeynep, ele agradece e depois ele sai. Logo depois que ele chegou lá e o Ogunwusi ali contou tudo o que aconteceu e que inclusive vira o Khan lá de cadeira de roda, o Halil Ibrahim diz para ele que sim, que bateu no Khan, que feriu ele, mas que não quebrou nenhum osso dele ali e que não há necessidade nenhuma dele ficar andando ali de cadeira de roda. O Ogunwusi responde para ele que ele e o Khan deve estar usando aquela cadeira de roda por precaução, por conta que ele mesmo ali, o Halil Ibrahim, intimidou o pai dele e que com certeza ele deve estar nessa cadeira de roda com medo que ele, o Halil Ibrahim, manda ele para a cidade de pé junto. O Halil Ibrahim diz assim que a Zeynep acordar, depois ele se cala e pergunta ao Ogunwusi se por acaso ele tem notícia lá da polícia sobre o motorista ou o veículo. O Ogunwusi responde para ele que da polícia não, mas os Skinka tem uma pista ali e eles estão investigando. O Halil Ibrahim diz que quem quer que seja que eles encontrem, diga a eles para que não faça exatamente nada com ele. O Devers diz que sim, que vai avisar para eles, mas que eles têm outros problemas. O Halil Ibrahim, ele fica um pouco pensativo e o Devers continua dizendo ali que o foco deles agora ali é se reerguer e fazer com que a Damla mude ali o depoimento dela e intimidar a Negis. O Halil Ibrahim diz que não quer nem saber, mas que ele diga para que eles façam isso aí depois. O Devers diz a ele que não se preocupe, que ele vai dizer isso a eles e diz até logo, se levanta, e o Duran diz que vai com ele. Só que antes que ele saia, ele diz ao Halil Ibrahim que a Diden perguntou por ele, queria vir ali, e o Halil Ibrahim responde para ele que não deixe ela vir, mas diga para ela que está tudo bem com ele. Ele diz que tudo bem, que vai avisar para ela e depois ele se vai. O Osman diz ao Halil Ibrahim que ele vai ali agora buscar alguma coisa para que eles possam comer, tá certo? E o Halil Ibrahim diz a ele que tudo bem. Logo depois que ele sai, o Ogunwusi percebe que o médico da Zeynep vem bem ali, alerta o Halil Ibrahim e chama pelo médico. O médico se aproxima e pede que, por favor, que eles se sentem. Eles ficam agora em silêncio e o médico diz que ele tem boas novidades ali sobre a paciente. Ele continua dizendo que os exames foram muito bons e que vão acordar ela ainda essa noite. O Halil Ibrahim agradece a Deus e o médico diz que, mesmo assim, logo depois de tudo isso, eles vão ter que ficar observando ela. O Osman, ele volta, continua ali ouvindo também aquela conversa e o médico diz que casos como o dela da Zeynep pode haver ali depois que ela acordar uma perca de memória, mas que ele não pode garantir que tudo isso aconteça. Eles ficam em silêncio e o médico continua dizendo que, no entanto, eles fiquem espertos ali logo depois que ela acordar e que, em hipótese alguma, eles podem pressionar ela. O Ogun já começa a cardiologista dele ali, perguntando ao doutor o que é que ele quer dizer com essa perca de memória. Então quer dizer que a Zeynep não vai se lembrar de mim? Ele responde que situações tão traumáticas como essa que aconteceu com a Zeynep, o cérebro dela pode escolher ali esquecer tudo, pelo menos pelo momento. O Osman fica todo perdido ali, não consegue entender o que o médico está dizendo e questiona o Ogunwusi o que foi que ele quis dizer, e o Ogunwusi responde para ele que o que o médico está querendo dizer é que ela, a Zeynep, pode esquecer temporariamente ali tudo o que aconteceu naquele acidente. Eles questionam o médico por que ele não disse isso logo, que é até bom mesmo que ela, a Zeynep, ela esqueça as coisas ruins. O Halil Ibrahim, ele diz a ele que sim, que é verdade, só que vocês percebem que o Halil Ibrahim, ele fica muito desconfortável logo depois que ele recebeu essa notícia ali do médico, porque ele não acreditava que tudo isso que aconteceu ali poderia afetar a memória da Zeynep.